Hoje, 10 de fevereiro de 2018. Eu estou aqui mandando um texto assim, para o pessoal do Facebook. O pessoal, acorda. Você está aí nesse lugar que é muito bom para comunicação, mas só falam besteira. Aí eu escrevi um texto aqui que eu vou ler para vocês. Olha, vamos fazer algo para que nossa pátria saia desse inferno. Já que temos essa possibilidade de se comunicar, vamos ser inteligentes e não covardes. Não aguento mais ver, só tem coisas fúteis. Caia na real, vocês sabem onde eu moro. Tenho tudo aquilo que vocês querem ter. Não é egoísmo e nem pretensão. Eu sou um cidadão brasileiro. Penso que temos uma terra maravilhosa. Está sendo vendida. Acorda, povo. Já passou da hora. Estou introduzindo esse vídeo que eu quero que vocês vejam um outro vídeo que vai seguir aqui, que é muito, muito importante que vocês verem. Tá? Quero falar com o pessoal do Facebook. Acorda. Vocês estão ocupando esse lugar que é muito interessante, mas só fala besteira. Só fala besteira. E os caras do futebol, os caras do futebol, também os torcedores de futebol. Você acorda. Esses filhos das putas, analfabetos que vai fanático pro futebol, vão se fuder se vocês não agirem. O carnaval, a mesma coisa. Eles são os filhos das putas, eles vão perder tudo. Vocês vão ver, faço questão. Está tendo obra aqui no apartamento, mas tem um barulho, mas eu estou um pouco cagando. Quero que vocês ouçam o que o cara vai falar agora. Assim, é muito importante para vocês, sabe? Muito, muito importante mesmo. É assim, ó, urgente. Ouça tudo que esse professor vai dizer. Esse vídeo é mais importante para todo mundo que está dizendo. Agora, presta atenção. O barulho que está ouvindo aqui, eu não tenho como fazer. O cara está restaurando o apartamento, então foda-se, já estou numa merda, né? Se você não acordar, vai se fuder. Todo mundo vai se fuder. Agora, ouça bem o que o cara vai falar. Vai começar. Olá, pessoal. O nosso Conselheiro Acácio de hoje vai ser sobre, em cima de um post absolutamente impecável de Priscila Garcia. Esse post mostra claramente o problema que existe no sistema eleitoral, que as pessoas estão confundindo com eleições. Né? Estão confundindo o sistema eleitoral com o ato de ir votar, ou com as eleições. Eu vou ler o post e vou deixar ele disponível aqui embaixo no link para vocês poderem compartilhar a exaustão e entender a questão. O problema, amigo, já deixou de ser cana brusunda em quem você ou a massa vão votar. O problema, infelizmente, vai além disso. Se o processo eleitoral não existe e foi substituído por um sistema que não admite conferência, tanto faz esse quem, porque o escolhido não será decidido por ninguém além da cúpula. E segundo os interesses da cúpula, você não pia nem cheia, tuge nem muge. Você não dá pitaco nisso. O fato de você ir votar, no entanto, independentemente de em quem seja, estou falando do ato, da ação de ir votar, ou seja, de ir lá, apertar um botão de um terminal de coleta de dados, que nem mesmo precisaria, a rigor, estar ligado a coisíssima nenhuma, como, por exemplo, a outro terminal dito de saída de dados. Para este efeito, evidentemente não faz a menor diferença qual candidato você escolhe, ou julgue estar escolhendo. Faz diferença em outro âmbito. Esse outro âmbito é que o fato de você ir votar legitima, perante os seus próprios conterrâneos e o mundo inteiro, todo este processo. Um processo que, na verdade, não existe, porque no Brasil não existe mais processo eleitoral. Então, amigo, é por isso que eu afirmo, reafirmo e reafirmo insistentemente que você estará saindo da sua casa no dia da eleição, não para dar seu voto em um processo de escolha. Você estará saindo para legitimar perante seus conterrâneos e o resto do mundo a saúde e o vigor da democracia representativa do Brasil, Zil. É isso que você estará fazendo, a serem mantidas as atuais condições do raio do processo, e que fazem dele uma farsa claríssima.
E como esta legitimação é sumamente importante para a cúpula e para os interesses da cúpula, você é obrigado a ir. A realidade da Brusundanga, neste momento, é esta. Pronto, acabou. Não tem mais nada a dizer. Só talvez que, ao contrário do que muitos supõem, quanto maior for a participação da massa nessa farsa, maior será a legitimidade conferida à mencionada fraude pela igualmente mencionada ação de ir votar. No que se refere à decisão de quem ganhou, a participação pequena ou grande da massa é indiferente, mas uma participação maciça conferirá uma legitimação mais expressiva. E agora? Acabou mesmo. Muito bem, esse post é absolutamente claro, explicativo, didático mesmo. Então vamos aqui tentar simplesmente repetir o que a Priscila colocou, para clarear mais ainda a questão. Nós não podemos confundir sistema eleitoral com o ato de ir votar. O sistema eleitoral é um processo. Esse processo é regido por uma lei, por um arcabouço legal, né? Então existe alguém que estabeleceu a regra para o sistema eleitoral. Quem estabeleceu a regra? O legislativo. E o executivo corrobora. O judiciário simplesmente cumpre a lei. O que é que está acontecendo? Desde a eleição de 2014, o TSE, na pessoa do Dias Toffoli e agora do Gilmar Mendes e de qualquer outro que entrar, resolveu que não vai cumprir a lei, ou que vai implementar a sua própria lei. Então é o judiciário que está assumindo o processo eleitoral do Brasil. O sistema de urnas eletrônicas foi implantado pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, né? Curiosamente, é exatamente esse sistema de urnas eletrônicas que não existe em nenhum lugar do mundo, de primeiro mundo, né? Quando esse sistema, curiosamente, quando esse sistema foi implementado, toda a esquerda ligada à Pátria Grande assumiu todos os governos de quase todos os países da América Latina e da América Central. Curioso, não? Por outro lado, as pesquisas e as provas que já existem associando a Smartmatic, as empresas, portanto, que são encarregadas da fraude eleitoral, então, sobre um arcabouço e uma mentira aparentemente democrática, o povo vai aparentemente votar, dá a impressão de que tem uma democracia, e, na verdade o sistema é fraudado, e eles escolhem sempre o candidato que eles querem, aquele candidato vence sempre por uma margem muito pequena de erro, porque a margem não pode ser grande, a margem tem que ser pequena. Muito bem, em 2014, nós tivemos essa fraude. A equipe de Dalma Corsini e de Hugo Rochel já demonstraram cabalmente, já existem as provas da fraude. Então, isso é matematicamente demonstrável, né? Portanto, nós estamos falando aqui do sistema eleitoral. Então, há um sistema eleitoral de urnas eletrônicas que já está implementado. Até o momento, até 2014, havia uma legislação, havia algo constitucional, legal, que fazia esse sistema ser operacionalizado de uma determinada forma. De 2014 para cá, o TSE resolveu que não vai cumprir a lei. Agora, nessas eleições de 2018, o TSE disse claramente, apoiado pelo Supremo e apoiado pela Procuradoria-Geral da República, que não vai cumprir a lei que admite o voto impresso, que é exatamente aquilo que nos permite checar contra a fraude do sistema eleitoral se nós votamos de fato naquela pessoa. Não é? Então, vai ser imprimido um cupom para que eu consiga checar se eu votei de fato naquele sujeito. Esse ato simples, né, que foi um ato, uma solução proposta por movimentos de cidadania e levados ao Jair Bolsonaro, e o Bolsonaro simplesmente encaminhou o projeto não é dele, o projeto é popular, saiu no nome dele porque essa é a tramitação do processo dentro do Congresso Eleitoral, mas o projeto é do povo. Muito bem, então este projeto nos daria uma segurança de confirmação de que nós votamos naquela pessoa e não o sistema eleitoral que está funcionando. Pois muito bem, o TSE, com todas as regras, com todas as letras, disse que não vai cumprir a lei.
Qual é o problema do TSE não cumprir a lei toda? Primeiro, que o judiciário não pode fazer lei. Segundo, que o judiciário é obrigado a cumprir a lei e a fazer cumprir a lei. Então, quando o TSE afirma que não vai cumprir a lei, é o TSE que sai como dono e o regulador do jogo. Até este preciso momento, o TSE é um cumpridor da lei. Ou seja, a regra do jogo está estabelecida e ele é o árbitro para o jogo funcionar. Se o povo legitimar a ilegalidade do TSE, ilegalidade absoluta de falar que não vai cumprir a lei, que já foi aprovada pelo Congresso Nacional e que foi sancionada pelo Presidente da República, isso significa o seguinte: quem sai desta eleição como o dono das regras, como dono do jogo, é o TSE, é o Judiciário, é o Supremo, é a Procuradoria-Geral da República e é o Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, nós estamos conferindo, autorizando ao Judiciário para que o Judiciário possa vir a fazer lei dentro do Brasil e não mais o Congresso Nacional. Então, para que serve o Congresso? Esse é exatamente o caminho do Judiciário fazendo lei e impondo um sistema eleitoral fraudulento que desembocou no que está hoje a Venezuela e em todos os países onde a pátria grande se instalou. Portanto, a gente não pode confundir o sistema com o ato de ir votar. E por que as pessoas estão confundindo isso? Porque elas estão pensando e querem um candidato conservador. No caso, dizem que o único que existe é o Bolsonaro. Em que pese o fato disto ser verdadeiro ou não, de ser o único candidato conservador de fato, não está aqui em pauta a candidatura do Jair Bolsonaro, nem o ato de ir votar. O que está em pauta é a legitimação da fraude do sistema eleitoral. Então é preciso entender isto, independentemente de quem nós formos votar, o sistema vai fazer ganhar outro candidato. E com um detalhe: a hora que o sistema fizer ganhar outro candidato, sequer aquele candidato que perdeu pode questionar a ilegalidade do pleito sob a afirmação de que as urnas eletrônicas são fraudáveis. Porque, quanto a isso, a equipe, repito, do Dalmo, da doutora Maria Aparecida Cortes e de inúmeros outros, já largamente comprovaram que o sistema não só é fraudável, como está sendo fraudado. Portanto, qual a importância de não ir votar? Primeiro, que não existe processo eleitoral nenhum. Segundo, que, evidentemente, o establishment brasileiro deseja a todo custo que o povo confirme a ilegalidade que está sendo impetrada pelo judiciário brasileiro, com o silêncio do Congresso Nacional em peso e com o silêncio do presidente do Executivo, do presidente da República. Porque nenhum indivíduo levantou a voz dentro do Congresso Nacional para usar a palavra correta, que o TSE está promovendo fraude, que o TSE não tem legitimidade para descumprir uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Então, qual é o problema de ir votar? Todo o problema. Nós, além de legitimarmos uma farsa claríssima, e eles precisam que a população em peso vá votar. Quanto mais gente for votar, melhor para eles, porque quanto maior a força da população, maior será a legitimidade conferida a essa fraude. Então, o ato de ir votar tem que ser suspenso, por uma razão muito simples. Nós estamos sendo obrigados a ir votar sob uma premissa de fraude e de ilegalidade. Então, a participação maciça da população, quanto mais gente for votar, mais expressivo será o abalizamento de que o processo eleitoral é legal. Este é o ponto. E as pessoas estão simplesmente preocupadas com a eleição do Bolsonaro. Bem,
vai acontecer conosco, nós vamos cair do cavalo, igual a população caiu quando entendeu o que foi o processo de impeachment da Dilma Rousseff. Só que agora a situação é muito mais grave. E toda esta fraude que o TSE está impondo ao Brasil, para que o Brasil compre a fraude, em silêncio, está sendo tocada, gestada, com a conivência, com o apoio, com o conluio e com o silêncio criminoso. Friso, reafirmo e reafirmo, como diz a Priscila Garcia, o silêncio criminoso de todos os políticos que estão disputando as eleições neste pleito de 2018. Até agora, ninguém, nem o senhor Jair Bolsonaro, ousou falar claramente, com a palavra que é correta, que o TSE é ilegítimo, ilegal, não pode se dar o desfrute de não cumprir a lei e, pior, não pode obrigar o povo a não cumprir a lei. Nós estamos diante de uma fraude e essa fraude está sendo tocada a olhos vistos, à luz do dia, com a concordância de todos os indivíduos que estão disputando a presidência da República. Portanto, se para esta gente a eleição deles é mais importante do que o futuro do Brasil, tem alguma coisa muito errada na lógica que norteia qualquer uma dessas candidaturas. O que está em jogo aqui, para além do sistema eleitoral, é como o TSE sairá reforçado desta questão e, sobretudo, aqui sim, o passo definitivo que nós daremos, e aqui de um modo irreversível, para a sexta etapa do projeto de Antônio Gramsci. Era preciso, portanto, para esta sexta etapa, que o judiciário, de fato, assumisse o controle eleitoral, como assumiu na Venezuela. E isto é o que vai acontecer se o povo for votar. Então, qual é a saída? Começar a denunciar agora a população inteira, em massa, a fraude e chamar de fraude. Não existe instituição funcionando nesta república coisíssima nenhuma, ou antes, ela funciona contra o povo. Não há normalidade democrática coisíssima nenhuma aqui dentro. Existe uma fraude, e essa fraude está sendo acentuada a olhos vistos, e há inúmeros outros aspectos que estão mostrando claramente o rumo para onde o Brasil está sendo conduzido. Portanto, é gravíssimo colocar a população, a esperança na população, de que o ato de ir votar altera o rumo do Brasil. Muito pelo contrário. O ato de ir votar vai tirar o Brasil de um rumo que talvez deveria entrar, mas ele não poderá entrar sob essas condições. Este é o ponto. As condições do sistema é que estão em jogo. O judiciário não pode sair como o dono do jogo, e é o que vai acontecer. Quando o judiciário sair como dono do jogo do processo eleitoral, nós, de fato, teremos entrado no mesmo caminho que entrou a Venezuela, quando o judiciário começou a fazer lei e mandou o Congresso Nacional ficar quieto. Esse é o ponto. Então, vamos separar o sistema eleitoral, a juristocracia do TSE, do ato de ir votar. Em situação normal de temperatura e pressão, óbvio que deve-se votar. Não é este o caso. Não é este o caso. Então, o que o povo deve fazer? Nós temos 9 meses das eleições. Fazer pressão e simplesmente denunciar a fraude em escala internacional e nacional. E sim, não ir votar. Porque se uma massa muito expressiva de gente não for votar, sim,
as eleições têm que ser canceladas. Portanto, nós estamos falando das regras do jogo e da fraude que todo establishment dos 3 poderes da República estão impondo à população brasileira. O Brasil é um país comunista. E como é que esses comunistas foram tomando todo o espaço? Sob a premissa de que nós somos uma democracia. Então agora, o simples fato de ir votar nos dá a ideia de que nós estamos numa democracia. É evidente que não. Cuba tem eleição, a Venezuela tem eleição. E desde quando o sistema eleitoral é garantia de democracia? Então eles arrumaram esse escapismo, né, para nos dar a impressão de que tudo está acontecendo sob a mais absoluta legalidade. Todo o processo do establishment está envolvido, claramente envolvido, na farsa. E as razões são óbvias. Eles não querem que o povo desperte para o crime. E é preciso despertar para o crime. E mais do que despertar, é preciso reagir ao crime. E nós precisamos entender que, como povo, nós temos sim poder para reagir maciçamente contra a fraude que estão querendo que a gente legitime. O problema é muito mais grave. Vamos olhar acima da linha do horizonte. Não está em pauta aqui a candidatura do Jair Bolsonaro. Está em pauta o Brasil. O Bolsonaro é um candidato. Não ganhou nesse pleito. Entra em outro. O que está em pauta é o Brasil. Não é um candidato qualquer. O que está em pauta é o Brasil. E não é o Brasil legitimando um sistema eleitoral para fraudar-se a si mesmo. Não é o Brasil colocando o pescoço na corda para ser enforcado. E é isso que eles estão fazendo. Estão nos levando para cada falso, para colocar o nosso pescoço na corda, para nos enforcar. Nada nos garante que o candidato em quem nós vamos votar será o vencedor. E mesmo que nós tivéssemos essa garantia, o TSE não tem o direito de dizer que não vai cumprir a lei. Porque a partir do momento que o Brasil admite que o judiciário tem a prerrogativa de não cumprir a lei, que não é ele que faz, o judiciário torna-se o dono da lei. A autoridade dos 3 poderes da República é quebrada, porque o judiciário passa a ser dono do executivo e do legislativo. O buraco é muito mais embaixo mesmo. É absolutamente criminoso o silêncio de todos esses candidatos a presidente da República. É absolutamente criminoso o silêncio de todos os congressistas do Brasil inteiro. Nenhum deles está ousando falar que existe uma fraude em curso. Por que será? Até o próximo, conselheiro Acácio. Moçada, acorda, povo. Já passou da hora há muito tempo, né? Assim. Uma mensagem para esse pessoal torcedor aí, futebol. Acorda, moçada. O carnaval também acorda. Puta que pariu. Vai se chamar Alerta Total, esse filme.